Olá, alunos do Cálculo Vetorial, tudo bem? Nesse vídeo eu vou discutir com vocês os principais conceitos estudados nessa primeira parte do curso para ajudá-los no estudo para a prova AP1. Vou me basear especialmente em alguns exemplos e problemas e eu queria reforçar que assistir o vídeo não substitui um estudo mais amplo do que nós trabalhamos aí durante essa parte do curso. Os resumos de aula, as listas de exercícios e os problemas resolvidos. Bom, o problema da integral dupla envolve uma função de duas variáveis, z igual a f de xy, e envolve um domínio de definição dessa função. Num primeiro momento, nós estudamos um domínio do tipo retangular, onde a variável x está localizada entre os valores a e b, e a variável y está localizada entre os valores c e d. Do ponto de vista geométrico, a função é uma superfície tridimensional, aqui representada por essa superfície em azul, e o domínio é uma região do plano, que está representado aqui por essa região R em rosa. O objetivo é estudar, nesse problema, a região localizada entre a superfície e o domínio, no caso, um sólido tridimensional. No contexto da engenharia, esse sólido pode ser uma peça ou pode ser uma região na qual nós queremos fazer uma análise das propriedades físicas. Uma das propriedades físicas importantes a ser estudada é o volume, e nesse caso, o volume do sólido que fica abaixo da função f, claro, desde que a função f seja positiva e acima da região R, esse volume é dado pela integral dupla da função sobre a região R. Essa é a definição da integral dupla. Para fazer o cálculo dessa integral dupla, nós imaginamos que esse sólido vai ser preenchido por inúmeros paralelepípedos, de tal modo que o volume exato do sólido é o limite da soma dos volumes desses paralelepípedos quando a quantidade de paralelepípedos tende a infinito. Mais especificamente, esse volume é calculado como uma integral dupla definida. Nesse caso, a integral dupla da função f de xy nos limites de integração de a até b em relação a x e de c até d em relação a y, ou de modo equivalente, a integral dupla da função de c até d em relação a y e de a até b em relação a x. Essa é a chamada técnica da integral iterada para descrever o volume do sólido ou como uma estratégia para calcular a integral dupla. Para efetuar o cálculo da integral iterada, nós procedemos da seguinte maneira. Eu escolhi aqui o exemplo da integral de c a d, da integral de a b da função f de x, dx dy. Nesse caso, nós temos que considerar que existem duas integrais envolvidas. A primeira integral chamada integral interna, que é uma integral em relação à variável x, aqui no meu exemplo, a integral de a a b, e existe a integral externa, que é a integral da integral interna. Então, o cálculo dessa integral dupla, ele é feito no primeiro momento resolvendo a integral interna, que consiste basicamente na integral parcial em relação à variável dada, aqui no meu exemplo, em relação à variável x, lembrando que ao fazer uma integral parcial de uma função de duas variáveis em relação a apenas uma das variáveis, a outra variável é mantida como constante. No meu exemplo, a integral em x, eu considero então a variável y como sendo uma constante e faço a integral definida em relação somente à variável x. Ao ter esse resultado, num segundo momento, eu resolvo a integral externa, e a integral externa, de fato, é uma integral da integral interna já resolvida anteriormente, agora em relação a outra variável dada. É importante ressaltar que para resolver tanto a integral interna quanto a integral externa, os limites de integração devem ser adequados. Então, quando eu faço uma integral em relação a x, os limites de integração tem que ser deve ser, né, limite de integração onde foi definida a variável x, onde está definida a variável x. E quando eu faço a integral em relação a y, eu tenho que utilizar o limite de integração da definição da variável
y. Bom, de fato, a gente consegue, né, perceber, então, que apesar da integral ser dupla, eu resolvo integrais simples a cada etapa. Então, são duas integrais simples. E por isso é muito importante que eu tenha claro, né, que a gente tenha conhecimento dos conceitos básicos de integral indefinida, das principais regras de integração para funções de uma variável e da integral definida, que é o teorema fundamental do cálculo. Então, aqui, né, mais ou menos o que a gente precisa saber para poder desenvolver bem ou para poder calcular uma integral dupla. Vou abrir aqui os conceitos básicos que nós temos e que a gente discutiu em sala, as principais regras de integração, integral de uma constante, de uma função potência, da função 1 sobre x, da função exponencial, da função seno e da função cosseno. Nós vimos também as principais propriedades, a propriedade de uma função multiplicada por uma constante, nesse caso, a constante se mantém e eu integro a função, a integral da soma e da subtração, como a soma das integrais ou a diferença das integrais, a regra da integral por substituição para funções compostas e a regra da integral por partes para produto de funções. Vou ressaltar mais uma vez a primeira regra da constante e a primeira regra, a primeira propriedade de uma função multiplicada por uma constante, que são, né, duas regras aí muito importantes quando a gente faz a integral parcial. Além disso, como nós vamos lidar com o problema de integral definida, recordar o teorema fundamental do cálculo, que garante que a integral de a a b de uma função é a antiderivada calculada no limite superior b menos a antiderivada calculada no limite de integração, no limite inferior de integração, o a, ou seja, o f de b menos o f de a. Esses são os conceitos essenciais porque a integral dupla envolve, como nós, né, estudamos, duas integrais simples e, portanto, essas são as regras que serão utilizadas para o cálculo das integrais simples. Vamos pegar um primeiro exemplo, onde eu tenho que calcular uma integral dupla da função 6x² y mais 2x em relação ao domínio retangular, onde x está entre menos 1 e 4 e y está entre 0 e 2. No primeiro momento, eu preciso descrever a integral iterada, que representa esse problema de integração dupla, e nesse caso eu tenho mais de uma opção para escrever esse problema. Eu optei para esse modelo de integral. Integral de menos 1 a 4, da integral de 0 a 2, da função que foi dada, a integral interna em relação a y, visto que o meu limite de integração interna é de 0 a 2, e a minha integral externa em relação a x, visto que o meu limite de integração vai de menos 1 a 4. Tá? Importante ressaltar o teorema de Fubini, como nós vimos em sala, quando a função é contínua, eu posso alterar a ordem dos limites de integração, mas é claro, né, alterando aí as variáveis de integração. Ou seja, eu poderia fazer a integral de 0 a 2 de menos 1 a 4, desde que eu trocasse aqui os limites de integração, a integral interna seria em x e a integral externa em y. O teorema garante que no caso dos domínios retangulares eu posso, né, escrever o problema da integral iterada como eu achar mais adequado e eventualmente como for mais fácil de eu aplicar as regras de integração. Bom, visto que a gente já tem a integral iterada, agora de fato eu vou efetuar os cálculos, começando pela integral interna. Lembrando que a integral interna é uma integral em y, com limites de integração de 0 a 2. Essa função pode ser integrada parcialmente, e ao fazer a integral parcial, o y é a minha variável e o x, nesse caso, é tratado como uma constante. Como eu tenho uma soma, eu vou integrar cada uma das parcelas independentemente. A primeira parcela é a integral de 6x² y, 6x² é a constante que se mantém, integral de y, y² sobre 2. A segunda parcela é 2x, é apenas uma constante, a integral de uma constante apenas é a constante vezes a variável de integração y. Como eu estou calculando uma integral definida, eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Antes disso, eu vou fazer uma simplificação aí para ajudar os meus cálculos finais. 6 por 2 vai dar 3. Então, agora eu vou pegar cada uma
né, cada um dos meus limites de integração e substituir na antiderivada. 3x², o y foi substituído por 2, 2 ao quadrado, mais 2x vezes 2, menos, eu vou na antiderivada substituir o y por 0, 3x² vezes 0 ao quadrado, mais 2x vezes 0. Efetuando essas contas, né, essa segunda parcela vai dar 0, vai zerar. Aí, fazendo as contas, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12, 12x², e 2x vezes 2, 4x, eu tenho o resultado da minha integral interna. A integral externa consiste, então, em integrar a integral interna, então o resultado da integral interna vai ser integrado, agora no limite de integração de menos 1 a 4, em relação à variável x. Perceba que a integral externa, e isso deve acontecer de fato, não é mais uma integral parcial, ela é integral de uma variável só, a variável x. Nesse caso, como eu tenho uma soma, eu vou fazer, né, a integral de cada uma das parcelas, integral de 12x² em relação a x, 12x ao cubo sobre 3, e a integral de 4x em relação a x, 4x² sobre 2. Como é uma integral definida, eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Antes disso, eu vou fazer as simplificações, 12 com 3 dá 4, e 4 com 2, 2. E aí, em cada um aí dessa antiderivada, eu vou substituir primeiro x por 4, então vai ficar 4 vezes 4 da simplificação vezes 4 ao cubo, mais 2 vezes 4 ao quadrado, menos, na antiderivada eu vou trocar o x por 1, vou substituir o x por 1, nesse caso tem um errinho aqui, o x na verdade é menos 1, tá? Então corrigindo esse menos 1 aqui, 4 vezes menos 1 ao cubo, mais 2 vezes menos 1 quadrado, tomando muito cuidado aqui na hora de efetuar essas contas, na calculadora eu devo incluir os parênteses, porque menos 1 ao cubo é menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Depois de efetuar essas contas, eu vou ter, na primeira parte, 288, na segunda parte, menos 2, 288 menos 2, 290 é o resultado dessa integral dupla. Lembrando apenas que tem um erro aqui de digitação, onde não é x igual a 1, mas x igual a menos 1, como foi feito corretamente aqui os cálculos. Bom, esse é um primeiro exemplo aí de como trabalhar com a integral dupla. Na primeira etapa, a gente tem que montar a integral iterada e depois resolver a integral interna e a integral externa na sequência. Um outro problema interessante é o problema onde, de fato, eu quero calcular o volume do sólido que está abaixo de uma superfície Z, lembrando que Z é o f de xy, e que está acima de um retângulo D, que está descrito aqui pelos limites x está entre 0 e 1 e y entre 0 e 2. Sabendo que o volume do sólido é a integral dupla, eu já vou construir a integral iterada, e como eu estou trabalhando com domínio retangular, é indiferente eu usar, né, a integral interna em x ou em y, eu optei nesse caso por calcular a integral de 0 a 2, da integral de 0 a 1 da função z ou f de xy, a integral interna em relação a x e a integral externa em relação a y. Para efetuar o cálculo, começo com a integral interna, integral de 0 a 1 da raiz de 2x mais y em relação a x, é uma integral parcial, nesse caso a variável y é tratada como uma constante nessa integral, e nesse caso nós temos ainda uma função composta para ser integrada. E aí a regra adequada para fazer essa integral é a regra da substituição. Nesse caso, para fazer a substituição, eu vou chamar de u 2x mais y, vou calcular a derivada de u em relação a x, porque em relação a x, porque é a variável na qual eu estou calculando a integral, então du dx, a derivada de 2x mais y é 2, faço aí o isolamento, então a substituição agora do meu problema vai ficar a integral da raiz de u, e o dx é o du sobre 2. Essa integral indefinida consiste em calcular a integral de u elevado a meio, lembrando que a raiz corresponde a expoente meio, então é uma função potência, de du sobre 2. Essa integral, o 2 dividindo, de fato, ele é meio,
que multiplica u elevado a meio mais 1, que é 3 meios, dividido pelo valor 3 meios. Lembrando que quando eu divido por uma fração 3 meios, eu multiplico pela inversa dela, então aparece o 2 terços aqui da integral. Tá? 1 meio vezes 2 terços, eu posso calcular aí essa multiplicação de fração. Voltando então, né, claro que eu poderia simplificar, né, antes de voltar, então eu faço já a simplificação do 2 na hora de multiplicar, e aí voltando, a minha integral de fato vai ser 1 terço de u elevado a 3 meios, voltando, u é 2x mais 3, e essa integral tem que ser avaliada para x igual a 1 e depois para x igual a 0 no teorema fundamental do cálculo. Continuando aqui os meus cálculos, trocando o x por 1 e depois o x por 0, eu obtenho, né, o valor 1 terço de 2 mais y elevado a 3 meios menos 1 terço de y elevado a 3 meios como sendo o resultado da integral interna. Passando agora para a integral externa, que consiste em integrar de 0 a 2 a integral interna que foi obtida anteriormente. Quando eu vou resolver essa integral, eu percebo que eu tenho uma diferença de duas funções. A primeira delas ainda é uma função composta. Então, a integral dessa primeira parte, dessa primeira parcela, eu vou ter que trabalhar, nesse caso, com uma regra da substituição. A segunda parte eu não vou precisar, porque a segunda parte envolve, né, apenas uma função sobre a variável y, que não é uma função composta. Bom, então vamos tratar dessa parte primeiro, já que é uma função composta, eu vou fazer a substituição, eu vou chamar de u o 2x mais y, vou calcular a derivada de u, agora, importante, em relação a y, porque eu estou integrando em relação a y, du dy, nesse caso, derivada de 2 mais y vai dar 1, derivada de 2 é 0, derivada de y é 1, fazendo aí a correspondência, dx corresponde a du, substituindo na integral, então a minha integral vai ficar a integral de 1 terço de u elevado a 3 meios du. Essa integral em u resulta 1 terço de u elevado 3 meios mais 1 é 5 meios, então u elevado a 5 meios dividido por 5 meios. Dividir por uma fração é multiplicar pelo inverso dela. Então, esse aqui é o resultado da integral, da primeira parte aí da minha integral externa. Voltando para o problema original, então, o meu resultado é 2 sobre 15 de u é 2 mais y, elevado a 5 meios. E agora eu faço a integral da segunda parte, que é uma integral direta, que eu posso resolver diretamente. Ou seja, 1 terço, integral de u elevado a 3 meios, é u elevado a 5 meios, dividido por 5 meios. Dividir por 5 meios é multiplicar por 2 quintos. Essa é a antiderivada da função, né, da função na integral externa. Agora eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, substituindo y por 2 e depois y por 0. E aqui eu deixei por extenso as contas para depois vocês poderem, né, conferir aí os resultados. Então, eu tenho, né, 2 sobre 15, 4 elevado a 5 meios, menos 2 sobre 15, 2 elevado a 5 meios, menos 2 sobre 15, aqui 2 elevado a 5 meios, menos 2 sobre 15, 0 elevado a 5 meios. Posso usar a calculadora ou efetuar aí, os cálculos adequadamente, e aí o final, né, colocando aí o resultado em decimal, eu tenho que o resultado da integral é 2,7582. De fato, esse é o volume desse sólido. Não tem unidade de volume, tá? Porque não foi dado no problema. Mas essas unidades aí de volume devem vir junto com os dados do meu problema. Bom, a gente, né, estudou também o caso mais geral da integral dupla, onde, além da função de duas variáveis, a gente considera agora um domínio mais genérico. Então, é um domínio do tipo 1 ou do tipo 2, onde eu não tenho mais um domínio necessariamente retangular. E o fato do domínio não ser necessariamente retangular,
é porque ou a variável x ou a variável y está descrita por duas funções. Então, ela está entre duas funções que vão representar a curva do meu desenho. Então, quando eu tenho um domínio genérico ou do tipo 1, tá? O tipo 1, x está entre dois valores, x está entre a e b, e o y entre duas funções, ou o x está entre duas funções e o y está entre dois valores, a gente chama isso de integral dupla sobre regiões genéricas. Ainda assim, o volume do sólido abaixo da função f e acima dessa região D, agora, né, coloquei R aqui, mas é D, eu tenho que o volume é a integral dupla dessa região. Para eu transformar isso numa integral iterada e poder calcular, eu tenho duas opções, tá? Mas essas duas opções não são duas opções alternativas. A primeira opção é quando eu estou tratando de um domínio do tipo 1. Percebam que o limite de integração numérico tem que estar para a integral externa, ou quando eu tenho um domínio do tipo 2, onde o y está definido através dos valores c e d, então no domínio tipo 2 a integral externa deve ser em relação à variável y. Então nesse caso aqui, quando a gente tem, né, o cálculo do volume da região 1, a região 1, a integral externa em x, integral numérica, e quando eu tenho uma região do tipo 2, a integral externa tem que ser em y, que é a definição numérica para a variável. Um exemplo aí bem parecido com o que a gente tinha na lista de exercícios, para reforçar alguns conceitos importantes de integral e para a gente também rever algumas regras básicas de integração. O primeiro momento, o que eu tenho que fazer é transformar a integral dupla numa integral iterada. E aqui, como eu falei anteriormente, eu não posso escolher a ordem dos limites de integração. O x está entre 0 e 4, então isso obrigatoriamente, o meu x tem que ser o limite de integração inicial para estar associado à integral externa. E o y está entre 0 e a função raiz de x, o que significa que a integral interna tem que ser sobre a variável y. Além disso, o que eu fiz aqui nesse momento foi transformar a função y sobre x² mais 1 para a função y vezes x² mais 1 elevado a menos 1, ou seja, eu transformo a fração para uma potência, de modo a poder aplicar as regras de integração que nós temos para as funções potências de uma variável. Bom, assim como no caso do domínio retangular, no domínio genérico, eu começo resolvendo pela integral interna. A minha integral interna é a integral de 0 até a raiz de x da função dada em relação à variável y. Quando eu olho em relação à variável y, a integral parcial, o x é uma constante, x² mais 1 é uma constante, x² mais 1 elevado a menos 1 continua sendo aí uma constante. Então, eu tenho a integral de uma constante vezes a variável y, e aplicando a regra, a constante se mantém, e eu integro y² sobre 2. Como a integral é definida, vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, substituindo y por raiz de x e depois y por zero. Cabe ressaltar aqui que o fato de eu ter raiz de x elevado ao quadrado, do ponto de vista da álgebra, a gente pode simplificar esse resultado para o valor x. E depois 0 ao quadrado, esse segundo termo, como eu tenho um produto com uma das parcelas 0, vai ser todo 0. Então, de fato, o que sobra, né, nessa conta é x sobre 2, que multiplica x² mais 1 elevado a menos 1. Esse é o resultado da integral interna. Eu passo agora para a integral externa, que é a integral de 0 a 4 da integral interna, ou seja, de x sobre 2, x² mais 1 elevado a menos 1, agora em relação à variável x. Quando eu vou resolver essa integral, eu vou ter que aplicar a regra da substituição. Primeiro, apesar de ter um produto, a gente usa a regra da substituição porque eu tenho uma função composta. Eventualmente, esse termo do produto está associado à derivada da variável interna ou
e, portanto, né, ele vai desaparecer na regra da substituição. Bom, para substituição eu vou chamar de u o x² mais 1, vou calcular du dx, porque a integral é em x, a derivada, então, de x², 2x, derivada de 1 é 0, então du dx é 2x, fazendo isolamento adequado, eu tenho que dx pode ser escrito como du sobre 2x. A minha integral passa a ser, então, a integral de x sobre 2, de u elevado a menos 1, e o dx é du sobre 2x. Fazendo o cancelamento adequado, x com x, eu tenho, né, o 4 no denominador, a integral de u elevado a menos 1, pela regra de integral, é o ln de 1. Então, voltando ao meu problema original, a integral dessa função é ln de u, logaritmo de u na base e, u é x² mais 1, então logaritmo de x² mais 1 sobre 4, e vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, substituindo x por 4 e x por 0. Aí, efetuando as contas numa calculadora, o resultado aproximado é 0,7083, que é o resultado dessa integral dupla. O estudo da integral dupla pode ser generalizado para o estudo das integrais triplas, que de fato nós vimos na última aula como uma atividade aí com exercícios de aplicação. O problema da integral tripla, ele envolve agora uma função de 3 variáveis, x, y, z, sobre um domínio E. Esse domínio agora não é mais plano, é um domínio onde eu tenho um sólido no espaço tridimensional. Eu perco, nesse caso, a interpretação geométrica do problema, mas a integral tripla ela pode ser escrita de uma maneira generalizada da integral dupla, agora sobre uma função f de x, y, z, dv, né, agora sobre o volume da região. A interpretação que a gente, né, passa a ter são interpretações que vão depender dos contextos ou das interpretações físicas das próprias variáveis x, y, z e da função envolvidas aí no meu problema. O primeiro caso é que a integral tripla ela pode ser usada para calcular o volume de um sólido mais geral, no qual eu não consigo descrever com a integral dupla como nós fizemos anteriormente. Ou seja, quando eu não tenho um domínio retangular, nem um domínio genérico do tipo 1 ou do tipo 2. E aí, nesse caso, eu posso ainda assim calcular o volume do sólido fazendo uma integral tripla, considerando a função a ser integrada como o valor 1. Ou seja, eu estou integrando o volume, né? Integrando a variação de volume. Então, nesse caso, eu consigo o volume do sólido através de uma integral tripla. Eu também posso fazer uma interpretação da integral tripla como sendo a massa do sólido, ou a massa, né, do elemento que eu estou considerando no domínio E, desde que a função f seja a densidade desse sólido. E aí eu tenho aí também outras interpretações, uma delas eu coloquei aí na lista 3 para vocês trabalharem, como, né, sendo o cálculo do momento de inércia ou do centro de massa, que são elementos ou estruturas físicas bastante estudadas e importantes dentro da engenharia. Bom, de fato, a hora de calcular, né, a estratégia para calcular uma integral tripla é uma generalização do que a gente faz com uma integral dupla. Então, eu tenho um exemplo aqui, a integral de 0 a π, da integral de 0 a 2, da integral de 0 a x, da função seno de x², integral em relação a y interna, integral em relação a z intermediária e integral em relação a x, a integral externa. A gente pode deduzir que, de alguma maneira, a variável y ela está definida entre as funções 0 e x, a variável z está definida entre os valores 0 e 2, e a variável x está definida entre os valores 0 e π. Para efetuar esse cálculo, eu começo com a integral interna, nesse caso a integral interna de 0 a x da função seno de x² em relação a y. Em relação a y, tanto a variável x quanto a variável z são tratadas como constantes, então nesse caso, integral de seno de x² em relação a y é y
vezes seno de x². Aplicando o teorema fundamental do cálculo, eu substituo y por x e por zero e calculo a diferença. Então, o meu resultado final vai ser x vezes seno de x². A integral intermediária agora é a integral de 0 a 2 da integral interna, que é a integral de 0 a 2 de x seno de x² em relação à variável z. Em relação à variável z, tanto x quanto y são considerados constantes. Portanto, eu estou integrando apenas uma constante. A integral de uma constante em relação a z é z vezes essa constante, ou essa constante vezes z. Nesse caso, aplico o teorema fundamental do cálculo para a integral definida, substituindo z por 2, z por 0 e efetuando a diferença. O resultado final é 2x vezes seno de x². Por fim, eu calculo a integral externa, que é a integral de 0 a π da integral intermediária, ou seja, a integral de 0 a π de 2x seno de x² em relação à variável x. Agora, em relação à variável x, a integral externa é sobre a própria variável x, e aí nesse caso eu observo que eu devo aplicar a regra da substituição, visto que seno de x² é uma função composta. Nesse caso, eu chamo de u x², calculo du dx, derivada de x² é 2x, faço o isolamento correspondente, dx é du sobre 2x e faço a substituição para calcular a minha integral. Então, a minha integral passa a ser a integral de 2x seno de u, du sobre 2x. Fazendo as simplificações adequadas, 2x simplifica com 2x, seno de u, a integral de seno de u, é menos o cosseno de u. Voltando então para o meu problema original, a integral de 2x seno de x² dx é menos cosseno de x², que é o u, e como eu estou calculando a integral definida, eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, substituindo x por π e depois x por zero. Efetuando as contas, então vai ficar menos o cosseno de π² menos o cosseno de 0 ao quadrado. Lembrando de usar na calculadora o modo RAD para efetuar essas contas, o resultado final da integral tripla, nesse caso, é 1,9026. Esse problema está sem um contexto, mas desde que eu conhecesse o significado dessa função, eu poderia interpretar essa integral tripla com algum elemento de física, centro de massa, momento de inércia, ou eventualmente algum volume mesmo de um sólido que está representado por esse problema. Bom, finalmente aí gostaria de ressaltar que existem várias maneiras da gente conseguir calcular essa integral dupla ou tripla usando algum software, e o que eu mais indiquei em sala de aula, e eu continuo indicando aqui, é que vocês usem como apoio para o cálculo dessas integrais ou para conferir o valor das integrais o site do Wolfram Alpha. Quem tem o aplicativo, também é bastante válido. O aplicativo, em algumas situações, ele faz até o cálculo passo a passo, mas o aplicativo é pago. A gente não precisa dele para poder conferir os resultados. Então, aí eu estou indicando o site. O primeiro caso, tá? Então, eu quero calcular uma integral dupla. Então, como que eu faço, Qual é o comando que eu uso? Eu uso int, mas eu poderia colocar integrate, Aí depende aí como você preferir. Então, int, aí eu coloco a função, eu coloco na sequência as variáveis de integração, dx, no meu caso, dx, dy, ponho uma vírgula, eu coloco o limite de integração do x, o x vai de 0 até 1, que é o limite de integração aqui da integral interna, outra vírgula, e o y vai de 0 até 2, que é o limite de integração externa. A integral tripla, de maneira equivalente, eu posso calcular uma integral tripla fazendo como int ou integrate, a função, e aí eu coloco na sequência as variáveis de integração. No meu caso, eu coloquei dy, dz e dx, vírgula, a variação do y de 0 até x, vírgula, a variação do z, o z vai de 0 até 2, e finalmente a variação do x, vírgula, a variação do x vai de 0 até π. Tá? É interessante que no Wolfram Alpha ele faz a interpretação, então é importante a gente verificar se a interpretação que ele fez é a interpretação correta do meu problema.
Ele fez a interpretação, ele me deu o resultado da integral, né, em termos aí de fórmula e o valor numérico aproximado que confere com os valores, né, esses dois valores aqui são exemplos que eu usei anteriormente. Bom, esse é o resumo aí do que a gente viu nessa primeira parte do curso. Tentei focar mais nos exemplos para a gente reforçar a ideia aí de alguns cálculos, alguns exemplos parecidos com os que estão na lista de exercício ou que a gente tratou em sala, mas alguns exemplos diferentes. Lembrando que é importante, como complemento para o estudo, rever todos os problemas que nós tratamos em sala, nos resumos de aula e nas listas de exercício. Qualquer problema, estou deixando o meu e-mail aqui, só me escrever. Bom estudo para vocês. Obrigada.